Senhores telespectadores, o nosso cenário de hoje é muito diferente do que é costume. Estamos numa praça, é a Praça da Rainha Santa Isabel, numa vila medieval, a Vila de Alfaiates. Alfaiates é no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, Beira Alta. É uma das mais antigas vilas portuguesas. Vem ali atrás de mim uma igreja, é do século XII. Portanto, quando nasceu Portugal, já aquela igreja existia. Está ligada àquela igreja uma grande parte da história do país. Passou por lá a Rainha Santa Isabel, é por isso que chamam a praça Rainha Santa Isabel, quando ela veio para Portugal para casar com o rei Dom Dinis. Foi aqui que casou aquela formosíssima Maria, de quem fala o nosso Camões. A formosíssima Maria era filha do nosso rei Dom Afonso IV, casou com o rei de Castela, o Afonso XI, e foi maltratada. E isso provocou até que o nosso rei queria fazer guerra ao rei de Castela. São tudo histórias antiquíssimas que têm o seu berço aqui, nesta multissecular Vila de Alfaiates. Vim aqui porque realmente há aqui muita coisa para contar, porque isto nos recorda o Portugal medieval e mais do que isso, porque esta povoação tão carregada de valores está hoje semi-abandonada e é bem um símbolo deste fenómeno da agonia das aldeias a que nós estamos a assistir. Falei em agonia das aldeias, sabendo perfeitamente que isto é uma vila, mas é uma vila por razões históricas. Isto hoje, disse-me o Sr. Presidente da Junta, isto tem 550 eleitores e talvez tenha 500 habitantes, porque tem mais eleitores que habitantes. A razão é muito simples, é que há muitos eleitores que vêm votar aqui, mas que vivem longe daqui, estão fora daqui. Portanto, e ainda não há muito tempo, as pessoas que me estão a ouvir recordam-se desta terra ter cerca de 3.000 habitantes. Ora, quer dizer, esta terra é das tais que estão a desaparecer. Isto é um fenómeno geral no país e um fenómeno que ninguém pode evitar. As aldeias estão a ficar ermas em benefício das povoações importantes. Olhem, enquanto esta vila está realmente a assumir-se, aquilo que era a vila mais próxima e que já foi subordinada daqui, a velha vila do Sabugal, com o seu castelo das 5 quinas, progrediu, cresceu e hoje é cidade. Não sei se sabiam, mas desde há 3 meses o Sabugal é cidade. As populações acorrem para lá. Em todo o caso, do modo geral, a população portuguesa está hoje a diminuir. Isto a mim preocupa-me. Um país é a gente que tem. E quanto menos gente tiver, menos país é. Porque é a gente que trabalha, é a gente que pensa, é a gente que constrói a alma nacional. Quando não houver portugueses, podem ter a certeza que já não há Portugal. Esta praça, até há alguns anos, tinha um aspecto inteiramente medieval. Bom, depois houve, naturalmente, transformações. E há aqui coisas curiosas. Olhem, vejam aquela casa. Foi caiada e o dono, que só tinha o nome, era o José, que vivia na praça, portanto era o José da Praça. Está hoje em França, é imigrante. E mandou lá pôr José da Praça. Bom, como veem, na praça falta o A e a casa realmente desdiz. Mas há pior, aqui em frente, transformaram completamente uma velha casa de granito numa moradiazinha e o próprio povo de Alfaiates, indignado, escreveu na parede: isto é uma vergonha.
A Câmara não devia ter permitido isto. Bom, eu acho que ninguém deve escrever nas paredes dos outros. Agora lá que aquilo é uma vergonha, isso é. Alfaiates tem muitos outros monumentos históricos. Um dos mais importantes e também um dos mais desprezados é o castelo. Eu estou agora a falar-lhes aqui numa antiga torre do castelo. Dentro da torre está, enfim, bastante destruída. Foi nesta torre ou em qualquer outra que esteve preso o rei Dom Garcia. Uma das glórias de Alfaiates é ter sido aqui, segundo a lenda, claro que isto é lendário, que esteve preso durante 18 anos e carregado de ferros o primeiro rei de Portugal. Porque o primeiro rei de Portugal não foi o nosso Afonso Henriques, foi o Dom Garcia. Isso é uma história engraçada, hoje está quase completamente esquecida, mas é realmente a seguinte: o primeiro rei que conseguiu unir Leão e Castela, que foi o rei Fernando o Santo, juntou uma terra muito grande e tal, e depois quando morreu, ele tinha três filhos. Um chamava-se Sancho, outro Afonso e outro Garcia. E ele dividiu todos os seus reinos por esses três filhos. Deu o reino de Leão ao filho mais velho, o Dom Sancho, deu o rei de Castela ao filho a seguir, que era o Dom Afonso, e deu o reino de Galiza e Portugal ao rei mais novo, que era o rei Garcia. Simplesmente três irmãos com três quinhões, eles começaram a lutar entre si. Primeiro lutou o Sancho com o Garcia, tirou-lhe o reino. Esse Dom Garcia parece que também se entendia mal com os povos, teve conflitos, fugiu, foi-se refugiar lá na corte dos mouros, foi para Sevilha, depois voltou, mas entretanto morre o Sancho. Isso é muito misterioso, quem é que matou o Sancho, nunca se soube. Ficou Afonso VI, e o Afonso VI acaba por pegar no irmão Garcia, metê-lo numa torre com ferros e teve-o lá preso durante 18 anos. Isto é importante porque realmente o destino natural na divisão da Espanha seria haver uma grande Espanha litoral, que vinha desde a Galiza até o Algarve. Isso seria o reino do rei Garcia. Claro que ele ainda não dominava o Algarve, claro, mas já dominava toda a Galiza, todo o Minho, todo o Douro, toda a Beira Alta, porque o avô dele já tinha conquistado Lamego, Viseu, Coimbra, portanto o reino já vinha até ao Mondego. E era essa unidade, Galiza e Portugal, que o velho rei Fernando o Santo destinava ao seu filho mais novo, o rei Garcia. Os irmãos não se entenderam, o rei Garcia esteve aqui preso a ferros, não sei se foi nesta torre, se foi na torre ao lado, mas há unanimidade de que ele passou aqui 18 anos com ferros e depois, no testamento, escreveu uma coisa muito emocionante. Eu quero que estas grilhetas da escravidão me acompanhem na minha sepultura. E sabe-se, ele foi enterrado numa terra que hoje não sabemos onde é. As crónicas dizem que foi em Lima, eu não sei onde é Lima. Parece que esta terra, nos tempos dos romanos, e depois disso chamava-se Luna, talvez, não sei, de qualquer maneira, ficou aqui agarrada, e desde há muitos séculos, a ideia de que foi numa destas torres que morreu, coberto de ferros, aquele que teve o primeiro título del Rei de Portugal e da Galiza, o rei Garcia. Estou a dizer-lhes isso aqui num castelo que é realmente emocionante. Emocionante por uma razão. Isto
evoca pelo menos 8 épocas da história de Portugal. Primeiro, era um castro das povoações celtibéricas, aqui perto, há uma anta. Bom, depois era um acampamento dos romanos contra os lusitanos. Aqui é que os lusitanos eram tribos muito aguerridas, e os romanos aqui, neste alto, fizeram um grande acampamento. Havia até aqui uma lápide que dizia isso, uma laje, falava no presidium que os romanos tinham feito, e aquelas pessoas jogavam, presidium é presídio, nada disso. Um presidium era um acampamento militar. Estavam rodeados de fortíssimas muralhas, era tudo isto à volta, e aqui acampava uma legião romana para se defender dos constantes ataques dos lusitanos. Bom, depois os lusitanos acabaram por se romanizar, os romanos fizeram estradas, fizeram pontes. Há aqui bem perto uma ponte romana, aqui passava uma estrada romana que levava à Cória, e isso tornou realmente a terra uma terra importante. Bom, mas depois da época romana, isto foi reconstruído, todo o castelo, há documentos disto, todo o castelo é reconstruído pelo rei Afonso VI de Leão. Sabemos a data, em 1030, no princípio do século XI. Depois é o rei Afonso IX, já no fim do século, em 1188. É esse rei Afonso IX, olhem, por exemplo, que fez construir aquela Igreja da Misericórdia que vimos lá embaixo. Ela tem aí em cima as armas do rei Afonso IX. Depois disso é o Afonso o Sábio, Afonso X. Afonso o Sábio é o avô do nosso Dom Dinis, que também reconstruiu o castelo. Bom, depois é o próprio Dom Dinis. O Dom Dinis conseguiu que toda esta região, que até aí não pertencia a Portugal, depois do Tratado de Alcanices, esta região, que é o Ribacoa, passou a ser Portugal. E aí o Dom Dinis vem e faz aqui grandes obras e fez um castelo muito forte, muito forte. Mas depois de Dom Dinis é o rei Dom Manuel que manda reconstruir o castelo, portanto o período dos descobrimentos também aqui está documentado. E quando é a restauração e o rei Dom João IV tem que lutar pela independência de Portugal, volta a fazer obras, é aqui que está instalado esse valentíssimo Brás Garcia de Mascarenhas, e este rochedo aguenta em grande parte a Guerra da Independência. Quer dizer, aqui entre estas muralhas podia-se contar toda a história de Portugal. Isto impressiona muito porque acho que num cenário espantoso como este é, em que se podia mostrar ao mundo uma história que começa há mais de 2000 anos e que felizmente agora continua. Isto está transformado num triste conjunto de pedras que se arruinam ano a ano e que ninguém faz nada para conservar. Naturalmente, os senhores telespectadores perguntam-me como é que o senhor vai transformar estas ruínas num centro de vida. Bom, há muitas maneiras para isso. A Vila de Alfaiates era um grande centro de vida, ali pelo século XI, XII, mesmo IX, X, durante um tempo em que o país não tinha propriamente um governo. Portanto, a gente daqui teve que escrever as suas leis, os seus costumes, e isso foi publicado pelo Alexandre Herculano em latim, é claro, um latim bárbaro que a gente entende, são os chamados costumes e foros de Alfaiates. Quer dizer, nós hoje podemos saber com o maior pormenor
com o maior pormenor, como era a vida desta gente há 1000 anos. Está lá escrito tudo. Quando se perde uma res, como é que isso acontece? Quando enviuva uma mulher, quando uma mulher foge ao marido, aí o resultado era ser queimada. Bom, a barbaridade e a dureza de tudo aquilo é impressionante, mas aqueles costumes de alfaiates são um retrato rigoroso do que era a vida de uma população no interior da península no início do século XII. Eu acho que tudo isso se podia pôr em pé. Aqui, neste castelo, que é desse tempo, nestas salas, estou a falar-lhes numa sala, num reduto, isto era uma torre, ainda tem ali restos de um arco românico, tudo, um cenário com mais de 1000 anos. Aqui podiam-se repetir os jogos medievais, podiam-se pôr a funcionar os artesãos do ano 1000, podiam-se pôr os jograis a cantar as suas histórias, vir os goliardos com as canções de gesta que repetem a epopeia de Dom Afonso Henriques, podiam-se pôr atrizes a cantar as lindas cantigas de amigo, podiam-se representar altos vicentinos, podia haver mercados medievais com tudo o que se fazia naquela altura, podia haver música, podia haver alegria. E um grande centro da alegria medieval, aqui em Alfaiates, não tenho dúvida nenhuma. Se houvesse talento, se houvesse coragem, se houvesse música, se houvesse presença, isto atraía gentes da Guarda, de Castelo Rodrigo, de Salamanca, de Castelo Branco, da Covilhã, de Cória, de Cáceres. Porque é que isso não acontece? Porque nós não temos coragem de o fazer. Aqui há tudo, há o cenário, há a história, há a tradição, há esta gente corajosa que insiste em sobreviver. Só falta que o país os abrace e que faça deste lugar um dos grandes centros turísticos da Península Ibérica. Que pena tenho que isso ainda não tenha acontecido. Um outro estranho monumento de Alfaiates é este santuário de Nossa Senhora de Sacaparte. A igreja, é claro, é uma reconstrução relativamente moderna de uma igreja que já tem muitos séculos e que tem um nome esquisito. Nossa Senhora de Sacaparte. A Nossa Senhora de muita coisa, Nossa Senhora da Consolação, Nossa Senhora da Visitação, Nossa Senhora da Ressurreição, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora do Rosário, há centenas de Nossa Senhoras. Agora, Nossa Senhora de Sacaparte. O senhor telespectador só ouviu o que eu digo? Nossa Senhora de Sacaparte. Sacaparte quer dizer, dá cá o meu. Dá cá o meu. No Brasil ainda hoje há a frase, cadê o meu? Quem faz qualquer coisa pergunta sempre, pois é, cadê o meu? Ora, Sacaparte é a minha parte. E qual é a minha parte no negócio? O que é que eu ganho com isso? Eu julgo, é claro, há muitas explicações, perante uma enigma desses, a imaginação põe-se a trabalhar e cada um diz a sua coisa. Há muitas lendas. Dizem, por exemplo, que houve aqui uma grande batalha e que os cristãos, já muito aflitos, pediram a Nossa Senhora, oh Santa Maria, saca para nós a boa parte, que é a parte da vitória. Isto não tem pés nem cabeça, é evidente.
Bom, há assim umas lendas. Agora, o que indica saca parte é tirar uma parte. Tirar uma parte. E quanto a isso, eu julgo, sem dar certeza nenhuma, porque isto é um enigma que está por decifrar e que tem de ser decifrado. Penso que esta denominação estranha de saca parte tem a ver com a divisão dos troféus, dos saques que os cristãos faziam quando nas suas grandes correrias por terras de mouros voltavam com os produtos dos saques, dos botins, que eram gados, eram escravos, eram tesouros, era dinheiro, e aqui amontoavam e depois todos os que tomavam parte nessa correria, que era uma algara, todos tinham direito a receber uma parte. Essa parte não era igual. Naturalmente o chefe da correria tinha uma parte maior, depois os cavaleiros tinham os peões, mas chegava a todos. Havia sempre cavaleiros que achavam que a parte que lhes cabia não era a justa. Ora bem, os fóruns de alfaiates, século XII, estabeleciam que quando isso acontecesse, os cavaleiros tinham que ir diante das portas de Santa Maria. Santa Maria era uma igreja ali ao pé do Pelourinho onde a gente esteve. E eles combatiam e quem ganhasse ficava com a parte do outro. Julgo que é a isso que se refere esta expressão saca parte, saca parte, saca parte. Isto já foi um dos grandes santuários do norte de Portugal. À volta vêem-se aí os sítios onde os comerciantes faziam. Durante muitos séculos fizeram-se aqui 4 feiras por ano. Hoje é um lugar completamente abandonado. No século XVIII ainda não era. E o rei Dom João V mandou aqui junto fazer um convento da Ordem dos Frades de São Camilo de Lelis, os conventos dos frades agonizantes. Julgo que esses frades prestavam assistência nos últimos momentos da vida às pessoas que agonizavam. Estou dentro do que são as ruínas desse convento. Como veem, ainda é um lugar emocionante. Bom, eu penso que também a Vila de Alfaiates é uma vila agonizante. Mas é uma vila agonizante enquanto nós quisermos. Existem aqui motivos de sobra para fazer dela um grande polo turístico. É preciso ir para a frente, ter imaginação. Penso que este lugar, onde outrora se repartia o resultado das correrias pelas terras dos mouros, pode ser ainda hoje um dos grandes centros da riqueza turística de Portugal. Neste país que hoje está pobre de tudo, o que é preciso é reacender o tesouro da imaginação. Alfaiates pode ser amanhã um dos grandes centros turísticos deste país que nós somos.